O hospital era... O quarto era com outra pessoa no quarto e tal. E a gente conheceu pessoas muito legais lá, né? Que foram colegas de quarto da mãe. E aí tá, foi indo, né? A mãe fazendo as quimioterapia. Daí lá ela fazia 3 sábados de químio. Folgava, tipo, no mês, né? Tem 4 sábados, digamos. Ela fazia 3 químio, né? E num sábado ela fazia químio, no outro sábado fazia químio, no outro sábado fazia químio. No quarto sábado ela folgava. Aí depois um novo ciclo. A minha mãe fez, acho que uns dois ciclos. Ou fez 3. Não me lembro muito bem. E a minha mãe teve que botar sonda porque ela começou a vomitar. Só um pouquinho. Tive que ir lá ver a magrela porque ela tava chorando, já tomei um golinho de água. E aí ela fez... Aí ela teve que botar a sonda no nariz pra drenar o líquido, né? Porque era assim, o líquido, né, o que ela comia, chegava até uma parte do intestino, o câncer tava bloqueando a passagem, né, pra bolsinha de colostomia, pra sair, a bolsinha já não funcionava mais, e aquele líquido voltava. Então, o que a minha mãe vomitava era fezes, né, e ela ficou com aquela sonda. E aí, o cabelo dela com essa química começou a cair, caiu horrores. E ficou só uns cotoquinhos assim, que era meio falhado. E aí ela decidiu que ia raspar a cabeça. Ela tinha receio de raspar a cabeça, não tinha coragem, né? Mas teve um dia que ela teve coragem e raspou. Até foram as voluntárias lá do hospital que foram no quarto. Ela até viu peruca pra comprar, até experimentou peruca. Só que ela não gostou de nada. Não ficou legal mesmo. Nela, né? E aí, tá. E aí eu via que a minha mãe não estava melhorando. A situação dela, ó, tava piorando a situação, mas eu achei que era só uma fase. Então, assim, eu achei que era só uma fase e eu lá, né, até eu tranquei a faculdade pra dedicar esse tempo pra minha mãe, por causa que eu tava passando os dias e eu não via que a minha mãe tinha uma melhora. E ela não tinha, e quando eu ia pra faculdade ela ficava chorando, né, por eu deixar ela lá. E eu decidi trancar, né? Tipo, faculdade eu vejo depois, a minha mãe é agora. E aí eu. Tá. Tranquei a faculdade, me dediquei à minha mãe. E a médica ia todos os dias lá ver ela, né? A oncologista ia de manhã e a clínico ia de noite. E a oncologista, tá? Falava assim. E eu via que a clínica, ela me dava umas olhadas diferentes dentro do quarto, né? E eu, por que ela me olha assim, né? Parecia olhar de reprovação, sabe? Um olhar assim, tipo, se eu mexesse, porque eu tava mexendo no celular, eu pensava, né? Ai, deve ser porque eu tô mexendo no celular, né? Que ela tá me dando umas olhadas de reprovação. Tá. E a oncologista só dizia que os exames da mãe estavam ruins. Que ela não ia poder fazer químio, né? E a gente só tinha aquela conversa ali na frente da mãe, né? E aí a minha mãe, aqui, a parte direita dela cresceu. Que sabe a calcinha, quando a gente tá inchada, a calcinha marca? O corpo dela era assim, a calcinha fazia assim, e aqui o corpo dela, desse lado, inchou muito. E numa segunda-feira de manhã, eu tinha dormido lá de domingo pra segunda, né? Segunda-feira de manhã, o oncologista vem. Eu pego e falo pra mãe mostrar pra oncologista, né? A mãe desceu da cama e eu falei, doutora,
por que ela tá inchada desse jeito? Aí a doutora pega, me olha e cochicha pra mim. É da doença. E a minha mãe não viu. E aí aquilo ali me dá um gelo, né? Tá, da doença. Tá. E aí... E a minha mãe com a sonda. Ela ficou assim 1 mês direto com a sonda, né? E aí, tá. Aí os dias foram passando, né? E a minha mãe não tinha aquela melhora. Que só decaía, né? Ela já tava fazendo 10 miligramas de morfina, né? A cada 6 horas, eu acho. Ou 4 horas, não me lembro. E comecei a perceber que, sabe, que tava ruim a situação. Que a situação não melhorava. Mesmo com morfina, ela teve que pedir os resgates de morfina, porque não tava adiantando. Resgate é quando tu faz a mais a morfina. Daí tá. Nisso, eu vou na psicóloga, né? E a psicóloga falava assim pra mim, tu já teve a conversa com as médicas? E eu falava, não, nunca tive uma conversa. Eu falo com as médicas na frente ali da minha mãe, aquela conversa normal. E aí ela, eu acho que tu tem que ir falar com a médica, né? Mas no meu subconsciente eu sabia que a situação tava ruim. Eu sabia. Mas eu me confortava pensando que era só uma fase. Tá. Isso agora que eu vou contar é 2 semanas antes do falecimento da minha mãe. A médica oncologista dela mesma, a doutora Manuela, tinha saído de uma folga de 1 semana. Ela saiu Ela ia voltar na quarta, mas acabou não voltando. Então, na quinta-feira, foi a doutora Bruna, que ela é até mais jovem, assim, ela conversa a mesma linguagem que eu, né, que a minha mãe, fazia brincadeira com a gente no quarto e tudo mais. E aí eu disse essa é a oportunidade de eu conversar com a médica. Aí eu peguei e chamei. Aí quando a médica saiu do quarto, que veio ver a gente, né, de tardezinha, assim. Aí eu falei pra mãe, eu preciso falar uma coisa com a médica que eu esqueci. Saí do quarto e fui atrás da médica no corredor. Falei, doutora, eu quero saber qual é a situação real. Ela falou assim, olha, a situação da tua mãe é muito grave. A gente não tem mais quimioterapia pra fazer pra ela. Eu vou levar um choque. E aí ela falou assim, falou que tava muito grave, que a situação tava muito ruim mesmo. Aí eu falei, doutora, e expectativa de vida? Aí ela falou assim, de 3 a 7 meses. Pra mim, que era uma fase ruim que a minha mãe tava passando, a minha mãe ia durar de 3 a 7 meses. Guardei aquilo pra mim, voltei pro quarto como se nada tivesse acontecido. Aí fiz umas coisas lá que minha mãe queria, aquilo na minha cabeça, né? Isso na quinta-feira. Liguei pra algumas pessoas, assim, que eu confiava. Fui numas amigas minhas do outro quarto, que eu acabei fazendo uma amizade lá. Contei pra minhas amigas. E elas falaram, tu não conta nada pra tua mãe. E eu pensando se contava, se não contava. E nisso, eu fiquei angustiada, tudo bem, mas aquela não era a médica da minha mãe, né? A médica da minha mãe tava de folga, daí eu pensei, não, ela deve estar equivocada. Aí a doutora Cláudia, que é a oncologista, né? Isso já na sexta-feira. A doutora Cláudia foi lá de tardezinha. Chamei a doutora Cláudia na rua de novo. Disse, doutora, quero saber qual é a situação da minha mãe. E ela me confirmou. Olha, pela situação da tua mãe, a gente não tem mais o que fazer com ela. Ela é paciente terminal. Agora é só cuidados paliativos. Tu sabe por que a tua mãe tá viva?
tua mãe tá viva só por causa da NPT, que é a dieta direto na veia, né? Que é vitaminas e tal, que o corpo precisa. Eles davam direto na veia da minha mãe. Porque o organismo dela já não absorvia e ela não podia comer. Nesse tempo ela não podia comer nada. De 2 meses pra cá ela comia muito pouco. E 1 mês, assim, que ela chegou no hospital, até ia, assim, a comida, mas muito pouquinho. E agora, nos últimos 2 meses, ela não comia nada. Ela só tomava líquido, que já saía direto ali na sonda, né? Entrava e já saía. Mas era só pro conforto dela mesmo. Aí a médica falou, olha, pelo jeito que a tua mãe tá, ela não passa do final de semana. E eu, oi? De 3 a 7 meses, agora ela não passa do final de semana? Ela falou, é. E aquilo ali eu comecei a chorar, levei um choque, fui pras vizinhas. E nessa sexta-feira, eles começaram a aumentar a morfina da minha mãe de novo. Mais. Por causa que minha mãe já tava ficando com dor, mais dor aí. E aí nisso. Não, é. Daí. Não foi isso. Não. Aí isso a médica me confirmou tudo que a doutora tinha falado e tal. E aí passou o final de semana, no domingo. E aquele domingo foi o último dia que a minha mãe ficou lúcida. Que a minha mãe falava coisas com coisas. E nesse domingo eu não tava mais me aguentando. Eu queria contar pra minha mãe a situação. Mas, graças a Deus que eu não contei, que eu tive ajuda em relação a isso pra não contar. E aí tá. Daí, de domingo, de noite, ela começou a piorar. Segunda ruim, terça ruim, quarta ruim, quinta ruim, sexta horrível. Que daí a médica me falou que a minha mãe não duraria o final de semana. Sábado, foram um monte de gente lá pro hospital que eu não queria que fosse, né? Porque teve pessoas que ficaram sabendo de toda a história. Pessoas que a minha mãe não falava há muito tempo, pessoas que a minha mãe não tinha relacionamento bom foram pra lá. Que eu não queria, né? Passaram por cima da minha vontade. E no momento que eu tava muito frágil, eu deixei. Mas eram pessoas que eu não queria que tivessem ido. Mas agora passou, né? E aí naquele sábado foi horrível, o quarto ficou cheio de gente, nem podia entrar tudo aquilo e aí já podia, né? Porque era um paciente de fase terminal. E aí quem teve que ficou com a consciência, né? Que tinha peso na consciência, né? Que fique com a sua consciência agora. Pessoas que falaram coisas que não deveriam. Que fique com a sua consciência agora, porque a minha tá tranquila. Em relação à minha mãe. Domingo. Não, aí no sábado minha mãe já tava com febre. Gente, e vocês não têm noção. O câncer começou a querer vir pra fora da barriga dela. Vocês têm noção do que é isso? O câncer fez uma ponta, igual um furúnculo, sabe? Fez uma ponta na barriga dela, uma roda assim. A pele ficou fina, amarelo, cheio de pus. Fino a pele. Vocês têm noção do que é? Tu vê a pessoa que tu mais ama no mundo inteiro tá daquele jeito? E a minha mãe gemia, né? E nisso ela já tava com a morfina na bomba de infusão. E já tava 40 ml por hora. Daqui a pouco aumentavam pra 45, daqui a pouco pra 50. E a minha mãe gemendo, né? A gente não sabia do que era, se era de dor, o que era. As médicas falavam que ela não sentia dor. E ela tava muito agitada. Aí a médica falou que os rins dela não estavam mais funcionando direito.
e que daquele final de semana ela não ia passar. Tá. Aí, pessoas queridas, nossas, próximas, foram lá se despedir e minha mãe começou a fazer muita febre. Eu desesperada, né, nem de pirona passava a febre dela. Eu fui lá falar com a enfermeira, eu falei, olha, isso no sábado da noite. Eu falei pra ela, enfermeira, eu não aguento mais. Vocês vão ter que dar um jeito naquela barriga da minha mãe, porque eu não vou aguentar ver aquilo ali estourar. E a médica me falou que aquilo ali poderia estourar. E eu vi que o negócio tava ficando mais próximo. Eu falei, olha, eu não vou aguentar isso aí é demais pra mim. Ver um câncer estourar na barriga da pessoa. Vocês vão ter que dar um jeito. Aí ela ligou pra médica, a médica mandou fazer um curativo, enrolaram bem a barriga da minha mãe. E pra não mexer mais naquilo ali. Isso, eu fiquei com medo daquilo ali estourar, né? E a gente cuidando. Eu fazia compressas de água, de paninho, de água geladinha, pelo corpo da minha mãe, pela testa dela. Até a enfermeira falou pra não botar no corpo, porque poderia dar agonia nela, ela se estressar, né? Aquilo ali, dar, sei lá, dar um choque nela. Então eu só colocava. Aí a partir dali eu colocava na testa. Domingo, fazendo febre, fazia mais de 39 graus de febre. E a gente fazendo, e várias pessoas me ajudando, né? Fazer compressinha na minha mãe. E nisso eu não conseguia mais ficar no quarto vendo a minha mãe daquele jeito. O que eu podia fazer por ela era ficar organizando as coisas, né? Falar com o médico, falar com a enfermeira. A minha mãe, a boca dela ficava aberta e ela não tomava mais nada, ela só ficava dormindo de boca aberta. Começou a criar umas crostas, assim, de ressecamento. Aí eu ia lá chamar a enfermeira pra limpar a boca dela, a língua dela, ela mordia e começou a sair sangue. A fralda, né, que a gente ia ficar cuidando. E nisso eu aprendi a cuidar da higiene bucal da minha mãe. Eu ensinei um amigo nosso a cuidar, botar spray. A gente poderia colocar um spray pra deixar a boca dela úmida, né? E nisso a gente foi cuidando e tal. Aí no domingo de noite, e eu cuidando, né? A gente cuidava febre, cuidava a saturação dela. Daí no domingo de tarde, eu pedi o oxímetro, que é a que a gente vê a saturação da pessoa. Eu pedi o oxímetro emprestado pra técnica de enfermagem. E eu fui olhar, fui medir, acho que é assim que se fala, não sei. Tava 60. O normal é 99, 100, por ali, né? E tava 60. E eu pensei, dessa noite minha mãe não vai passar. Nisso minha mãe já tava com outras medicações de sedação e ela chegou a 75 ml de morfina por hora. E aquilo ali era uma tortura pra mim. E para as pessoas que estavam do lado dela e ajudando. Ver uma pessoa que tu gosta, que tu ama daquele jeito, aquilo ali é uma tortura, aquilo ali não é digno de ninguém. Eu só pedi para as pessoas na volta da gente, rezem para Deus fazer o melhor para minha mãe, porque isso não é digno para ela. E eu pedia muito também, porque não tava mais aguentando ver aquilo ali. A respiração dela entrava assim, ó, no meu ouvido. Eu não conseguia ficar dentro do quarto. Aquilo ali pra mim era tortura. Tortura. Cada respiração dela era uma facada em mim. Aquela respiração ofegante de sofrimento. Aquilo ali não é vida. Aquilo ali não era digno. Então eu tava sempre tendo que resolver coisas. Arrumando coisas pra ela, fazendo higiene na boca dela, mandando trocarem a fralda dela,
cuidando da febre, cuidando da medicação, cuidando da agitação dela. Isso que eu tinha que fazer. Eu não podia deitar e ficar chorando. Eu não podia. Eu tinha que fazer coisas pela minha mãe, pelo bem-estar dela, porque ele não era digno. E naquele domingo eu vi a oxigenação do sangue dela tava 60. Falei com a técnica. E a técnica falou assim pra mim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer com a enfermeira. Aí eu falei assim pra técnica, olha, eu sei que não tem o que fazer. Eu sei que tá muito baixa a oxigenação. Foi só isso nossa conversa. E as febres não baixavam, eu falei com a enfermeira. E a enfermeira falou assim, olha, desde sábado ela tava tendo as febres, né? E a enfermeira falou assim, olha, enfermeira muito querida, Suelen, nossa, que pessoa, nossa, sem palavras. E pros técnicos que cuidaram da minha mãe também, né? Só teve aquela exceção, né? Mas, nossa, o Flávio, a Rô, a Cíntia, a Grazi, a Micaela, já falei do Flávio, né? A enfermeira Suelen, a enfermeira... Nossa, todas as enfermeiras, os técnicos, nossa, muito obrigada por ter cuidado tão bem da minha mãe. E a enfermeira falou pra mim que aquilo ali, que essas febres davam em pessoas que nas últimas 48 horas da pessoa, né? E ela já tava tendo desde sábado. E a gente monitorando, né? Cuidando. Aí baixava um pouquinho, daqui a pouco subia de novo. E aí eu vi a saturação dela, tava 60, daí eu pensei, minha mãe não vai passar dessa noite. Eu já tinha me despedido da minha mãe. Só que ela sempre me falou que o que prendia ela aqui era eu. Eu falava assim, mãe, mas tem tanta gente que gosta de ti. E ela falou assim, as pessoas vão continuar gostando. Mas a minha única preocupação é contigo. E aí eu falei pra minha mãe, sabe, na despedida, disse, mãe, vai ficar tudo bem. Falei pra ela, vai ficar tudo bem. Pode ir tranquila, que eu vou cuidar de tudo. E ela, as últimas palavras, assim, que ela falou foi, a mãe também te ama. Aí quando eu falei pra ela, mãe, vai ficar tudo bem. E ela falou assim, eu confio em vocês. As últimas palavras da minha mãe pra mim. E aí no domingo, a minha mãe... eu me despedi mais uma vez dela. Eu botei várias músicas que ela gostava. Tinha algumas pessoas no quarto com a gente. Todo mundo ficou muito emocionado. Naquele dia, eu me despedi dela do fundo do meu coração mesmo. Pedindo muito pra Deus pra fazer o melhor pra ela, que aquilo ali não era vida. Que pra todo mundo que tava ali, tava sendo uma tortura ver ela daquele jeito. Então, eu fui pra casa, ficou a nossa tia lá, né, que é tia dela, que é irmã da mãe dela. E ficou um amigo nosso, que é um amigo muito especial pra ela. E ele tava cuidando dela nesses últimos dias, e a minha tia também tava cuidando dela. E eu fui embora, era 8 horas da noite. Eu vim pra casa descansar um pouquinho. E aí eu mandei uma mensagem pra esse nosso amigo assim, era meia-noite. Olha, não tô conseguindo dormir. Eu tô sentindo que vai ser hoje.
E ele respondeu assim: pois é, eu também tô sentindo. Tá, fui tentar dormir. Eu até falei pra ele que eu tava com medo de dormir. Gente, eu não vou editar esse vídeo, eu vou botar diretão, assim, por causa que eu não quero rever ele de novo. Então, me perdoem se eu repetir muitas das coisas, ou falar coisa repetida, ou ir pra uma parte, depois pra outra, me desculpe. E aí, eu fui tentar dormir. Sabe aquele sono leve, muito, muito leve, que tu acorda e não tem a sensação de ter dormido? Que tu só tava deitado na cama, assim, sem pensar em nada? Bom, esse foi o meu sono daquele dia. Aí, às 4 horas da manhã, esse nosso amigo liga pra mim, dizendo, olha... Não, ele nem precisou dizer, eu disse assim, aconteceu? Ele disse, aconteceu. Então, fomos pro hospital, eu, Matheus, minha sogra e meu avô. Começamos a fazer todos os trâmites que precisava. Foi numa segunda-feira, às 4 horas da manhã, no último dia 29 de outubro. E a gente começou a fazer todos os trâmites e tal. Daí eu conversei com esse nosso amigo. Ele disse que a partida da minha mãe, né, foi tranquila. Que foi como se tivesse feito assim na luz, ó. Foi como se tivesse simplesmente apagado. Ela não sofreu, né? E ela só parou de respirar. E ele chamou as enfermeiras pra confirmar, chamou o médico pra confirmar. E eu já sabia, né, que quando a minha mãe parasse, ela ia parar. Eles não iam tentar ressuscitar ela porque o câncer já tinha avançado num nível que não iria mais ter o que fazer, que seria só pra prolongar o sofrimento dela. Então, hoje eu tô aqui. Hoje é dia 9 de novembro. Todos entenderiam, né, se eu não quisesse falar com ninguém, se eu ficasse só deitada na minha cama chorando e culpando Deus, e culpando o médico, e culpando seja lá quem for, pela doença da minha mãe, pessoas que fizeram mal pra ela na vida dela, eu poderia culpar? Por que não, né? Poderia culpar Deus, dizer por que tu fez isso com a minha mãe, culpar os médicos por ter desistido dela, mas eu tô aqui resolvendo as burocracias dolorosas, porque são essa parte muito fria, né, de resolver as burocracias. Tô cuidando da nossa casa, tô cuidando das nossas cadelas, das nossas cachorras. E é isso, vou tentar seguir, né? Agora eu tô seguindo a vida, tô organizando as coisas, tô trabalhando, né? Não é uma opção pra mim deitar e chorar. Confesso que tem dias e dias, né? Um dia de cada vez. Tem dias que são bons, tem dias que são horríveis, tem dias que são mais ou menos. Tem horas que eu sinto muita falta da minha mãe. Digamos assim que na primeira semana que ela faleceu, eu tava meio anestesiada. Porque tinha muitas pessoas na minha volta, né? E eu tava me sentindo muito segura, mas agora quando a vida começa a andar de novo, as coisas começam a andar, a gente começa a ficar um pouco mais sozinha, assim, é normal. Ficar um pouco sozinha em casa e resolver as coisas sozinha e por mais que esteja, o Matheus tá sempre do meu lado, é dolorido porque as coisas são muito frias, né? A gente tem que seguir. E agora eu tenho que entrar na justiça tem certas coisas pra resolver. E a vida é assim, né? Eu sigo aqui enxergando, né, que o meu pensamento, vendo a minha mãe muito bem.
Eu acho que ela deve se preocupar comigo, né? Porque mãe é mãe. Aqui embaixo, né? Porque ela sabe que esse mundo é cruel, né? Nada. Ela sabe muito bem que esse mundo é cruel. E eu espero que fique tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu só quero mandar energias boas pra ela aproveitar lá em cima, pra ela ajudar pessoas lá de cima, pra ela ajudar pessoas que estão lá em cima, porque ela tinha essa missão de ela ajudava todo mundo, ela não pensava nela, ela queria só ajudar. Muitas vezes eu falava pra ela, mãe, não faz isso, já tá fazendo demais pra essa pessoa, né? E ela não me ouvia, era a missão dela ajudar e só mando energias positivas pra ela lá em cima, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Às vezes eu quero perder a cabeça com algumas coisas e nesses últimos dias minha mãe me ensinou muito a gente ter calma pra resolver cada coisa no seu tempo e que muitas vezes não vale a pena a gente brigar com as pessoas, não vale a pena a gente se estressar demais. Porque só não vale a pena, sabe? E eu quero que se você aí estiver vendo esse vídeo, se você tá passando por isso, se você já passou, se quiser ter um contato comigo, vou ficar bem feliz. Se quiser uma ajuda, tô aqui. E que tu saber que teu pai, tua mãe, um irmão, uma pessoa que tu ame chegou nesse estado terminal, muito difícil. Eu nunca pensei que minha mãe ia passar por isso. A minha mãe iria fazer 1 ano agora, dia 21 de novembro, que ela descobriu. Ela morreu no dia 29 de outubro, 11 meses e alguns dias, né, que ela tinha descoberto. Ela teve um tempinho ainda com a gente, ela conseguiu ter uma vidinha normal por um tempinho, né? O médico lá atrás, lá na cirurgia dela, falou que ela não ia poder comer. E ela conseguiu ter uma vida normal em algum período curto de tempo, mas ela teve uma vida normal, comeu bastante comida gostosa, tomou bastante coisas que ela gostava de tomar. Nada alcoólico, né? Tomava aquele refrigerante Citrus Schweppes, ela amava aquele refri. Ela tomou bastante. Tomou bastante suco de laranja, que ela gostava